Senhor Deus e amado Pai, Deus maravilhoso, Deus digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa força, a nossa razão maior de viver. Tu és a nossa porta, Senhor. E eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que toma-nos em tuas mãos, abre a nossa mente e o nosso entendimento, para que tudo que o teu servo vier falar a partir deste momento, seja, Senhor Deus, vindo do trono do Senhor Jesus para os nossos corações. Ele seja apenas um instrumento em tuas mãos, usado pelo teu Santo Espírito, meu Pai. Abençoa o teu filho, cuida dele, e tudo que ele vier falar, seja, Pai amado, direto do teu trono para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Vamos lá, tentar de novo, tá? Boa noite. Boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? Vira para a pessoa que está do seu lado e fale assim: irmão. Nossa, mas fala com convicção. Ó, detalhe, tá? Assim que for irmã, fala irmã, tá bom? Então vamos lá. Irmão. Entra pela porta. É isso aí. O pessoal lá de trás está me ouvindo bem? Lá da calçada? Vocês estão me ouvindo bem? Legal? Se der, eu gostaria que vocês entrassem pela porta aqui, chegar mais pertinho para a gente poder falar um pouquinho da palavra de Deus, amém? Olha, para quem não me conhece, meu nome é Jorge Bedeschi, tá? Eu faço parte lá da igreja do Imbu, da Batista, e eu quero agradecer primeiramente o convite da Thaís. Cadê a Thaís? Tá aqui, Thaís. A Thaís, muito obrigado, viu, Thaís? É uma honra realmente estar aqui com vocês. E quando a Thaís falou para mim que eu ia trazer a palavra, eu fiquei analisando, como sempre, assim, pedi primeiramente para Deus falar comigo, para eu poder passar algo para vocês. Amém? E aí quando ela me falou o tema, eu achei muito interessante, né, que está lá em João, que eu sou a porta e quem entrar por mim achará a salvação. Eu sempre tive um conceito de porta, e acho que todos vocês também têm esse conceito, é muito simples. Toda porta precisa do que para ser aberta? Nossa, esse pessoal aí, chave, né? Então vamos lá. Qual é o conceito para se abrir uma porta? O que precisa? Chave. Legal. Primeiro ponto, uma chave. Agora, a palavra de Deus diz que existem outras maneiras também, nós bem conhecemos, que pode abrir uma porta. Por exemplo, um ladrão, ele pode abrir com pé de cabra, ele pode abrir, sei lá, com dinamite, com tijolo, né? Enfim, tem aqueles filmes, né, americanos que o policial chega e pá, mete o pé na porta e abre e arromba a porta. É ou não é? É uma forma como que se pode entrar. Mas, para nós podermos falar um pouquinho de porta, é necessário primeiro entender, quando a Bíblia fala sobre porta, o que ele quer dizer. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Amém? Ainda não é o versículo principal, tá? Eu vou estar lendo Êxodo capítulo 12. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Então vamos esperar mais um pouquinho. Êxodo capítulo 12. Eu quero aproveitar enquanto o pessoal está aí procurando, eu gostaria de saber se tem alguém aqui que está vindo pela primeira vez na igreja. Eu gostaria de saber esse finalzinho assim com sua mão. Amém. Amém. Não. Aqui por essa igreja eu também estou vindo pela primeira vez, tá? Eu vou acompanhar vocês. Mas eu gostaria de saber se tem alguém aqui que nunca veio numa igreja ou já veio e não faz parte de alguma igreja. Faz assim, ó. Se tiver com vergonha, pode fazer assim com o dedinho, tá? Que eu vou ver. Amém. Amém. Então vamos lá. Quem encontrou, diga amém. Amém. Legal, vamos lá. Êxodo capítulo 12, versículo 23 e 24. Diz assim, eu vou estar lendo. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, e ao ver o sangue na verga da porta, e em ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta e não deixará
o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardarei isso por estatuto para os vossos filhos para sempre. Amém? Por que eu peguei esse versículo, tá? Daqui a pouco eu vou estar falando sobre João também. O Senhor ministrou no meu coração o seguinte, sobre porta e sobre chave. Nós vimos essa palavra que o povo de Israel estava sob a mão de Faraó. E eles falavam o seguinte, Deus levantou Moisés, tá? E Moisés chegou e foi tirar aquele povo da escravidão. Por anos estavam lá. E aí o que aconteceu? A palavra de Deus diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E Faraó não deixava eles saírem. Não tinha como liberar o povo de Deus. E veio peste de piolho, veio peste de rã, veio peste de um monte de coisa, de úlcera, enfim, sabe? E eles não aceitavam. E Faraó não deixava o povo de Deus ser liberado. Aí teve uma praga que foi a última, que Deus falou assim para Moisés. Moisés. É o seguinte, Moisés, você vai ter que tirar esse povo, eu estou colocando no coração de Faraó, né? Eu estou mandando uma praga agora que eu vou matar o primogênito de cada família. Quem é que tem filho? Levanta a mão. Gente, já pensou seu filho morrer? Misericórdia, né? Amém? Quem está me acompanhando aqui, ó? Quem está prestando atenção aqui? Amém. É importante, tá? É importante que você preste atenção aqui para você poder entender a mensagem lá na frente. Amém? Então o que acontece? Deus falou o seguinte para Moisés sobre isso, sobre os filhos. Porém, Deus chegou para Moisés e falou: Moisés, é o seguinte, eu vou estar apresentando um meio de salvação para isso, para a sua vida, para a vida dos que me servem. Ele falou: prepara um cordeiro, e esse cordeiro vocês vão comer junto, tá? Inclusive, esse texto fala sobre a Páscoa. Depois você lê na sua casa e você vai saber o verdadeiro significado da Páscoa cristã. Amém? Quem não souber, quem não sabe o significado da Páscoa, eu indico você a ler isso. Então o que aconteceu? Ele falou: um cordeiro, você vai pegar o sangue desse cordeiro e vai colocar sobre a porta. Você vai fazer uma marcação na porta. E quando o anjo vier destruindo para matar os primogênitos, ele vai olhar para o sangue na porta e ele não vai entrar na sua casa. Amém? Amém. E assim foi. E naquela noite, Moisés chegou e pediu para todo mundo fazer isso, que servia a Deus. E quando passou aquele anjo, ele matou todos os primogênitos da casa de Faraó e de todo o Egito. E foi uma tristeza muito grande. Foi uma perda muito grande. E Faraó chegou e falou assim: Moisés, leva esse povo daqui, que eu não aguento mais, porque o seu Deus nos amaldiçoou. Leva ele para fora. Leva esse povo embora. E assim foi. O que eu quero dizer com isso? A palavra de Deus diz que houve uma marca na porta. Existia uma porta de salvação naquela terra. Naquela noite existia um meio para evitar as pragas, e era através da porta, a porta marcada com o sangue do cordeiro. Esse sangue representava exatamente Jesus Cristo. Esse cordeiro, ele já começava a falar, era um anúncio de que mais para frente haveria um sacrifício do sangue imaculado, do cordeiro imaculado, sem pecado algum, que ia salvar as nações. Amém? Amém. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E agora prosseguindo, eu falando com Deus, e Deus falando para mim, e colocando essa palavra no meu coração, falando: por que, Deus? E Deus falava: a chave para abrir a porta e fechar é o sangue. Amém? Amém. É o sangue. Se existe a porta espiritual, somente o sangue de Cristo pode abrir. E a palavra de Deus diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha.
E a porta que ele fecha, ninguém abre. Porque ele tem a chave da salvação, ele tem a chave da morte, ele tem a chave do inferno. É Jesus Cristo. Amém? Amém. Vocês entenderam essa parte? Amém. É importante. Agora eu quero que você pegue a sua Bíblia e vá até João 1:11. Amém? Amém. Quem não tiver dificuldades aí, ajuda o irmão. Quem estiver sem Bíblia, compartilhe aí com o irmão que não tem. Quem estiver com Bíblia, né? Não é foto não, é vídeo. Amém. Vamos lá. Agora aqui, eu vou estar lendo, tá? Já para adiantar. João 1:11, que diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Amém? O apóstolo João agora aqui fala que Jesus Cristo nasceu, passaram-se anos, décadas, depois que aconteceu isso com o povo de Israel. E quem é o povo de Israel? São os... Isso, ajuda aí. São os judeus. Amém? Então Jesus teve um plano de salvação quando Jesus ele veio. E ele nasceu para morrer pelo pecado da humanidade. Na verdade ele veio para os judeus. Amém? Amém. Mas os judeus não o aceitaram. Porque eles pensavam assim, pô, nós esperamos o Salvador, nós esperamos um rei. E ele tem que vir de glória no cavalo branco e aquela coisa, e ser rico, e ser um rei. E nasce um filho do carpinteiro, uma manjedoura. E depois, mais para frente, ia estar entrando em Israel em cima de um burrinho. Então os judeus falaram, não, esse não é o rei que nós esperamos. Mas ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Amém? Preste bem atenção nesse ponto. Os seus não o receberam. Os judeus não receberam a Cristo. Então o plano de salvação foi aberto para nós, os gentios, aqueles que não tinham ligação nenhuma com Deus. Amém? E a Bíblia diz que, por causa do pecado do homem, houve um abismo entre nós e Deus, entre nós e os céus. Não tinha mais como ter este vínculo com Deus. Você tinha que chegar e falar com um profeta, o profeta ia lá, derramava, ia lá e sacrificava um animal, um cordeiro, representando a Cristo para você poder fazer o vínculo com Deus. E quando Jesus veio, ele falou, eu sou o bom pastor, eu sou aquele que dá vida pelas minhas ovelhas, e através do sangue dele, hoje nós podemos simplesmente fechar os nossos olhos e falar, Deus, me ajuda. E ele vai te ouvir. Amém? Então, os seus não aceitaram. E agora vamos andar um pouquinho mais para frente, vamos lá em João 3,36. Amém? Quem está dormindo, diga amém. Opa, eu vi um amém. Vamos lá então. João 3,36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que porém desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amém? Então o que aconteceu? Agora João fala que quem crê no Filho vai ter a vida eterna. Mas quem não crê, cara, a ira de Deus vai estar sobre ele. Um ato assim que eu achei fantástico, lendo isso, que o Espírito Santo me revelou, um detalhe importante. Vocês lembram quando eu falei sobre o sangue na porta? Sobre o que foi marcado na porta para a salvação? Se nós trouxermos para os dias atuais, na Segunda Guerra Mundial, a mesma marcação que foi para a salvação nas portas, agora serve para a morte dos judeus. Onde o período nazista, Hitler chegou e falou, se são judeus, você vai marcar a porta e a janela, para que quando passar o exército, não compre nada dos judeus e eles sejam levados para o campo de extermínio. E assim foi. Milhões e milhões de judeus foram mortos no campo de extermínio.
era injetado gasolina no cérebro para ver o que acontecia, era incinerado, era câmara de gás. E podia ser crianças, podia ser jovens, podia ser mulheres, eram mortos. Por quê? A mesma marca que até então era para a salvação, e Deus era o mandato de Deus, lembre isso para os seus filhos e para a sua família. Só que eles esqueceram da marca, eles esqueceram do que foi marcado nas portas. E agora a mesma marca serve para a morte, porque a ira de Deus estava sobre eles, porque eles não aceitaram. João falou, aqueles que não creem no Filho, eles não têm a vida eterna, e além de não ter a vida eterna, a ira de Deus está sobre eles. E eu garanto que muitas pessoas clamavam a Deus e Deus falava, cara, eu mandei Jesus para morrer por você. Mas eu creio que mesmo assim, esses judeus pagaram com o sangue deles, mas foram salvos por causa da promessa que Deus fez a Abraão. E Abraão era um judeu, que a descendência dele seria salva. Amém? Então agora nós temos dois caminhos muito parecidos aqui, no mesmo ponto, mas que levam para lugares diferentes. Nós podemos agora estar crendo em Deus ou não crendo. E agora eu gostaria de perguntar para você, você não precisa responder, é uma pergunta que eu quero que você pense. A porta da sua vida está marcada com o sangue do Cordeiro? Talvez a gente, na nossa porta, a gente tenta colocar todas as portas, é porta de emprego, é porta do relacionamento, é porta de realização profissional, sentimental. Mas eu quero falar para você, querido, nesta noite, se não tiver a marca do Cordeiro, se não tiver a chave, que é o sangue de Cristo, todas as suas portas serão frustradas. Você vai tentar pelas suas forças e não vai conseguir. Sabe por quê? Porque existe uma porta, existe um meio, aonde Deus, uma porta a qual você tem a esperança da salvação, a esperança da vida eterna. Eu lembro que, sim, o que eu vou falar agora, se você entender o que eu vou falar, você está ficando velho. Amém? Quem é que lembra da Porta da Esperança do Silvio Santos? Vou levantar a mão, cara. Assim eu não me sinto mal, tá? Porque assim, eu lembro que eu era pequeno. Tipo, pequeno. Tá? Eu não era grande, eu era pequeno. Eu tinha mais ou menos a pessoa, todo mundo pensou, ah tá, sei, né? Pequeno, ó, né? Mas eu era pequeno. E eu tinha mais ou menos uns 6 anos, muito tempo, né? E o meu pai, ele trabalhava numa empresa que fazia chalés pré-fabricados. Aqui na BR, inclusive, perto do Taboão ali. E teve uma mulher que foi lá no Silvio Santos. E ela falou, eu quero um chalé. Adivinha quem foi levar? Interessante, porque o Silvio Santos falou assim, se você ter fé, essa casa vai ser sua. Né? E aí falou para ela, mas e se caso não vier a casa? A mulher, uma senhorinha, ela falou assim, não, eu acredito que aquela casa vai vir. E cara, quando abriu a Porta da Esperança, saiu meu pai, assim, lá de dentro, assim. Eu falei, uau! Cara, é o meu pai! Eu estava sentado em casa assim, eu falei, milhões de pessoas estão vendo meu pai indo pegar uma casa, né? E aqui eu senti um orgulho assim dentro de mim, que eu falava assim, o meu pai está lá. E eu não sabia que eu já tinha um pai celestial que ele morreu por mim. E que ele pode me dar tudo. O meu pai físico, ele foi lá e deu uma casa para aquela mulher. Mas o meu Deus, o meu Jesus, ele me deu a vida eterna. Amém? Amém? Eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia em João 10, 9, 10. Amém? Que é o tema. Antes de ler essa passagem, eu tive que poder chegar e falar para vocês, porque quando a gente fala assim sobre
sobre porta se torna uma coisa tão superficial, né? Às vezes as pessoas não entendem. Por que Jesus falava sobre porta? Eu sou a porta, entra pela porta estreita, porque larga é que leva para o inferno, né? E Deus, ele realmente ele me mostrou isso, porque até então eu nunca tinha atentado a esses detalhes. O que é uma porta? Né? Então, agora, Cristo fala para os seus apóstolos, em João 10, 9 e 10, que diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Você pode dar uma glória a Deus aí? Amém. Agora Cristo chega para os seus apóstolos e fala: olha, eu sou bom pastor, né? Está lá jogando a parábola, eu sou bom pastor, cara, e você tem que entrar pela porta, porque você vai achar pastagens. E aí os discípulos: e aí, Jesus? Tá, você é um bom pastor, vai ter a porta, vai ter pastagem, mas e aí? Eles não entenderam. Aí Cristo falou: eu sou a porta e vocês são as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Ele já pronunciava a morte dele. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Amém. Glória a Deus. E Cristo, ele tem chamado você, ele tem você como ovelha e não como bode, não como cabrito. Sabe? Quem sabe qual é a diferença da ovelha para o cabrito? Alguém sabe? Não é suspense, né? A ovelha é o seguinte: a ovelha, ela serve para dar lã, aquela coisa, e a ovelha é extremamente obediente. Eu moro em chácara, a gente já teve ovelha, é muito legal, impressionante assim, a ovelhinha, e a ovelha é brava. Às vezes você pode usar a ovelha como cão de guarda, sabia? Ninguém entrava para a ovelha baixava a orelha, assim, murchava a orelha, dava uns cortes no pessoal que estava lá em casa. Mas por quê? Mas porque a ovelha, ela é obediente, ela sabia o limite dela. O cabrito já não. O cabrito, você vai tentar pegar ele te dá coisa, ele te dá cabeçada, ele te morde, ele faz um monte de coisa. E Cristo sempre nos tratou como ovelhas. Por quê? E ele como pastor. Porque se tem uma ovelha que está perdida, o pastor ele vai lá com o gancho e puxa a ovelha de volta. E aí, nessa palavra, se depois você lê, ele fala assim, que ele dá vida pelas ovelhas. Se tiver uma perdida, ele vai atrás. E ele fala, inclusive, que existem outras ovelhas que não entraram pela porta, mas que será um rebanho e ele será o pastor. Então o que Cristo fala disso? Se você ainda não entrou pela porta, querido, nessa noite você tem a chance. Você tem a chance de entrar pela porta e encontrar pastagens para a sua vida. Porque você é uma ovelha, você precisa de alimento. E a ovelha, ela se alimenta de grama verdinha. Quanto mais verdinha, melhor. Então nessa noite o Espírito Santo de Deus te convida para você entrar e comer as pastagens celestiais. Amém? Não importa o que você está passando, Deus está aqui me mostrando que existem corações nessa noite que precisam de um encontro verdadeiro com Ele. Não um encontro qualquer que fala, pô, eu fui lá na igreja e amém, o Senhor falou comigo. Não. Ele mostra pessoas que, quando chega na sua casa, coloca a cabeça no travesseiro, começa a chorar e não sabe por quê. Sabe por quê? Porque você precisa ser marcado com o sangue do Cordeiro. Você precisa ser marcado com o sangue do Cordeiro Santo que morreu por você. Amém? Eu quero que vocês se coloquem de pé nessa hora. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu tenho o costume de falar o seguinte, que não é por muito falar que eu vou mudar a sua concepção do mundo, ou mudar o que você pensa sobre Deus, ou mudar a sua história de vida, não.
Mas quem convence de tudo isso é o Espírito Santo de Deus. Eu quero que você feche seus olhos e faça uma autoanálise. Eu quero orar por você. Sim, Deus. Aqui existem pessoas, Pai, que realmente vieram hoje aqui, talvez, ó Deus, até pense que não tem mais salvação, sabe, Deus? E o Senhor é o Cordeiro Santo, é o Cordeiro Imaculado, é aquele que morreu na cruz para salvar cada um de nós, Deus. E o Teu sangue, Senhor, é o que nos purifica de todo pecado, é o que nos purifica e nos dá vida, e vida em abundância. E quando o Senhor falou para nós, ó Deus, que o Senhor iria nos dar vida e vida em abundância, Senhor, é em todas as áreas da nossa vida, Deus. Eu oro aqui nesta noite por relacionamentos, ó Pai, por casais de namorados que precisam do encontro verdadeiro com o Senhor. Eu oro aqui nesta hora, Deus, por casamentos, por pessoas que estão em seus lares, ó Deus, que sente que não está bem, que precisam de pastagens novas. O Senhor vai entrar nesta vida. Ele vai entrar pela porta, Senhor, e o Senhor vai marcar com a sua ovelha, com o seu sangue, Deus, e vai ser motivo de salvação nesta casa. Deus, eu oro por empregos. Eu vejo pessoas desempregadas que precisam, que já estão desesperadas, Deus, e falando: Senhor, as dívidas estão chegando. Senhor, eu preciso pagar certas contas, eu não tenho de onde tirar porque eu não tenho trabalho. Eu vejo o Senhor abrindo portas de emprego nesta hora. Eu vejo pessoas sendo empregadas em nome de Jesus. Pai, eu oro também, Senhor, por cura espiritual, por cura, Senhor, ó Deus eterno, da carne. Senhor, existem pessoas que precisam ser curadas, Deus. Cura da alma, cura do corpo, Senhor. E é o seu sangue, Deus, que salva. É o seu sangue que traz a salvação. É o seu sangue que traz a cura, Deus. Senhor, eu oro também por encontros verdadeiros nessa noite. Por encontros, Senhor. Eu não aceito que essas pessoas saiam daqui da mesma maneira que entrou, mas que saiam marcadas com a porta do seu coração aberto para o Senhor e fechado para o pecado. Porque é o seu sangue, Deus. É o seu sangue que salva. É o seu sangue que limpa. É o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, Senhor, para nos libertar, para tirar todo o pecado, Senhor. Senhor, eu oro também, ó Deus, por realizações profissionais, por pessoas que têm investido o seu tempo, o seu dinheiro, a sua vida, os seus sonhos em portas que não vão dar certo, Deus. Eu agora oro por uma direção para que essas pessoas venham a colocar os seus sonhos na porta que é o Senhor Jesus, na porta que é o Senhor e que está marcado pelo sangue do Cordeiro. Senhor, e que esta noite venha ser uma noite de salvação, venha ser uma noite, Deus, a qual o Senhor vai curar a alma, Senhor, vai curar a vida. Eu gostaria de pedir a liberdade para fazer só mais uma oração. Eu quero que você que sentiu que essa palavra falou com você e que você precisa hoje, talvez você até seja uma pessoa que já é convertida, mas que você fala assim: Deus, eu preciso realmente entrar pela porta. Eu nunca tinha analisado desta forma. Eu quero que você levante a sua mão como um ato de confirmação para Deus, falando: Deus, eu preciso. Amém. Amém. Não olhe para a pessoa que está do seu lado. É uma noite de salvação. É uma noite de renovo para a sua vida. E você vai fazer isso em sinal para poder envergonhar o diabo, envergonhar aquilo que está te tirando do caminho de Deus. Como a banda Sal cantou, que se não ganhar ao menos um, de nada adianta. Não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter carros, não adianta você ser uma pessoa fluente onde você passa. Se você não ganhar ao menos um, de nada adianta. Nem que esse um seja você mesmo.
Nem que esse um seja você ganhar a sua vida para Jesus. Cara, é muito fácil, mas a coisa mais difícil é esse reconhecimento e falar: Senhor, a minha vida não está legal, eu preciso. Amém? E eu creio que Deus nessa noite já derramou um novo Espírito sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor muito forte. Em nome do Senhor. Amém.